Mateus, no capítulo de número 9. Versículo 15. Encontrou de aí, eu achei. Mateus 9, 15. Disse: respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Eu vou repetir o 16 e o 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Fecha a tua Bíblia, curva a tua cabeça, Senhor Deus e Pai. Nós estamos nesse momento, ó Deus, nesse culto de louvor, adoração do Santo Nome. Te exaltamos e te louvamos pela tua presença em nosso meio, por tua existência em nossas vidas, por tudo que tem feito por nós. Te pedimos que a tua graça, a tua paz e o teu amor continuem conosco. O Senhor venha transmitir ao coração de cada um aquilo que nós necessitamos de ouvir, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e já te bendizemos e te agradecemos. Amém? Amém? Amados, o tema da palavra dessa noite é Eu Robô. Repita comigo: Eu Robô. Eu Robô. Deve estar falando, pastor, está loucão de novo, né? Cada coisa. Está dando nome até de filme. Mas assim, é uma maneira simples de nos fazer memorizar alguma coisa que vai ser importante para nós. Então, se eu colocasse vinho novo aqui, ia ficar batido e vocês não entenderiam. Mas Eu Robô, pode ser que daqui a alguns dias você ainda esteja remoendo essa palavra no teu coração. Algo que eu queria conversar com vocês, passar para vocês, que eu já até passei em outras ministrações, é sobre a natureza humana, sobre o teor da personalidade ou do caráter humano. Algo de muito errado que eu vejo as pessoas às vezes ministrando ou pregando, elas dizem, ministram, que as criancinhas são todas boas, excelentes, maravilosas. Elas se apegam ao trecho bíblico do próprio Jesus Cristo, quando algumas crianças queriam receber uma oração de Jesus, ou alguns pais trouxeram seus filhos para serem abençoados, e os discípulos interrompiam, porque imaginaram que seria um incômodo para Jesus, e ele fala assim: não, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos... Aí as pessoas se confundiram, começam a pregar, porque, amado, toda criança, nós precisamos ser como criança. Criança tudo santo. É santo, sim ou não? Esses dias, lá na loja do Shopping Renner, comprando umas roupinhas para a própria Sofia, desde bem. Vamos comprar um rafinho, o bichinho até sem nada, vamos lá comprar. E a Roberta deu alguma coisa para minha filha segurar nas mãos dela. E sabe como é criança? Quando ela foi tirar, a Sofia se zangou, ficou doida, a criancinha. Pegou e desferiu tal contra a Roberta. A Roberta falou: olha só, menina, né? Faz isso de novo. Ela só tem um ano, queridos. Faz isso.
Mas eu vou dizer que a natureza do ser humano não é boa. É forte o que eu estou falando, mas nenhuma criança é santa, é boa. Quando Jesus Cristo diz aquilo, Ele está dizendo que as crianças não têm um entendimento. Eles são puros ao instante de não discernir o que é bem, ou o que é mal, o que é bom ou é ruim. Mesmo que faça algo que é ruim, como atacar uma pedra contra outra criança, ele não tem entendimento da consequência que aquilo vai fazer de fato. Pode ser até que ele saiba que o outro vai se machucar, mas ele não tem entendimento de quão errado é aquilo. Quando você pega uma criança, como aquela criança da Índia, que aos 4 anos de idade era viciada em cigarro, ela não sabia o que aquele vício fazia na vida dela. Ela foi induzida àquilo, mas assim fazia. Deixa de ser errado por uma criança de 4 anos fazer, não, continua sendo errado. A natureza humana é ruim. Um exemplo disso é você que tem filho pequeno como a minha. Às vezes você coloca um monte de brinquedo na frente dela e ela não quer. Você pega um brinquedinho comum, ela não quer. Aí você, que é o pai, pega e começa a brincar. Aquele mesmo brinquedo que ela desprezou. Ela olha e fala, não, agora eu quero. Aí ela vai lá perto de você e fica brigando com você porque agora ela quer. Já é alguma coisa que eu não queria porque ninguém queria. Agora que o papai quer, eu quero também. Algo humano, algo mundano, misto já de ciúmes, de inveja, de querer o que não podia ter. Quando eu quero, quando eu posso, eu não quero. Então desmistifique isso, que a natureza do ser humano é boa, que não é. E se você não cuidar da personalidade dos seus filhos, quando eles estão crescendo, não corrigir, não exortar, você não tenha dúvida que ele vai crescer um jovem, um homem, uma mulher ruim, de personalidade complicada, difícil. Por isso a importância da educação, a importância de introduzir Deus, a palavra de Deus na criação dos filhos. Porque se você deixar e ver o que vai dar, nunca vai dar uma coisa boa. Não espere nada do mundo, porque o mundo não nos tem nada a oferecer. Mas nós precisamos esperar todas as coisas certamente de Deus. E nós vamos crescendo, amado. Por mais que melhoramos, por mais que ficamos um tantinho melhor, por mais que apanhamos muito dos nossos pais, ou pouco, e eles mais nos corrigiram, e deixamos de fazer algumas coisas ruins que fazíamos e começamos a fazer outras boas, ainda assim seremos sempre incompletos. Ainda assim nós somos como um carro que precisa sempre fazer uma manutenção. Tu sai de um carro zero, novo, mas um mês ou 2, 3 meses depois você já precisa levar ele para revisão e já tem algo a ser feito. Principalmente depende do quanto você utilizou ele. Nós somos como algo que precisa ser trabalhado, ou até a palavra diz, renovado todos os. Tanto é que a misericórdia de Deus precisa ser renovado sobre nossas vidas a cada manhã. Se não fosse isso, nós já seríamos consumidos há muito tempo. Aí está a complexidade da nossa personalidade. Somos pessoas difíceis de lidar, difíceis de tratar com outras. Tanto é que Jesus Cristo, em todo o tempo que veio, ele repete mais uma vez que vocês precisam se entender, amar o próximo como a si mesmo. Vocês precisam se dar bem, porque ele já sabia da dificuldade nossa de lidar com o nosso eu, com o nosso ego. Nós temos um pouco, amado, e todos vocês aqui têm, inclusive, de narcisismo no nosso eu. Sabe o que é narcisista? Aquele que se acha bom, aquele que se olha e fala, puxa, eu sou o cara, eu sou a mulher, né? Todo mundo tem um pouco disso. Parece que aquilo que nós fazemos é sempre melhor do que os outros fazem. Parece que aquilo que nós falamos só melhor do que os outros falam. Parece que tudo que de ruim que nós fazemos não é tão ruim quanto aquele outro que fez a mesma coisa do que a gente. Então nós temos uma complexidade. Tanto é que eu já vi muitos e muitos casais, homens e mulheres, dizendo assim, olha, quando eu casei eu era assim. Ele me conhecia, ela me conhecia. Por que é que eu vou mudar agora? Por que é que eu tenho que mudar agora? Já me conheceu assim, né? Tem gente, amado, que fala assim, olha, ela é incompleta, pastor. Ela é roda, brava, zangada, e eu sou sabe, não abro a boca para nada. Eu sou não digo mais, amado, isso não dá coisa positiva não, querido. Eu vou explicar para vocês. Positivo é quando você pega uma coisa que é
de ruim, de complicado que nós temos, porque isso nunca será positivo. Isso nunca vai agregar algum valor para a tua vida. Sempre é algo que vem tirar, vem a desmerecer. Quantos estão entendendo aqui daqui? Deu glória a Deus. Glória a Deus. Deus ajuda. Vamos relembrar a história de Paulo na mão. Paulo, antes de conhecer a Deus de verdade, se chamava Saul, era general, cheio de status, de poder. Era uma pessoa de personalidade complicadíssima, perseguia os cristãos, era uma pessoa que serviu o judaísmo de maneira fechada, ou seja, as leis de Moisés para ele eram fiéis. Ele era um fariseu, se pode dizer assim, alguém que conhecia a palavra, mas não vivia. Perseguia cristãos porque achava que aquela religião que estava se formando era uma religião que ia contra a palavra de Deus, contra a Torá. Uma pessoa violenta, a ponto de procurar matar a quem não tinha o mesmo pensamento, a mesma visão que ele. Romano, um homem cruel, e precisou de um encontro com Deus para ter sua vida transformada. Naamã era também um chefe da guarda. Naamã era um homem também de poder e status. Até o dia que ele é acometido por uma doença chamada lepra, onde dos pés à cabeça o seu corpo tinha feridas, e a lepra é uma ferida que é um câncer externo, onde as feridas emitem pus, emitem mau cheiro, podridão. E aí sim, ele precisou se encontrar com Deus. Paulo e Naamã têm algo em comum que nós vamos falar aqui. Naamã, amado, fez de tudo antes de procurar Deus. Ele não foi direto em Deus, ele foi em curandeiro, ele procurou outros milhares de deuses, ele procurou todos os remédios possíveis, todos os médicos possíveis. Ele não foi direto em Deus, e assim, não, esse Deus vai me curar, não. Não procurou a Deus como se fosse a única esperança, não. Fez de tudo e quando nada resolveu, ele ouviu dizer que tinha um profeta de Deus, e esse profeta curava em nome desse Deus. A ideia de Naamã é o seguinte: já fiz de tudo mesmo, fazer um pouco a mais, não muda nada. Paulo e Naamã têm uma coisa em comum: a personalidade deles era tão complicada que diante daquela personalidade Deus não iria operar. Agora eu vou chamar a atenção de você que há tanto tempo procura uma bênção, uma vitória, que tem áreas da sua vida que precisam ser tratadas, transformadas. Eu vou chamar a atenção de você que procura Deus como aquele que lhe deve algo, que tem algo para te dar. Que talvez Deus não esteja operando, ou talvez não é uma palavra de Deus opera mesmo. Com toda certeza, Deus não esteja operando, porque na nossa personalidade há algo que antes precisa ser tratado, precisa ser mudado, precisa ser transformado. Se Deus chama Paulo do jeito que ele estava, jamais ele iria, cheio de si. Tinha servos, tinha pessoas que iam a seu favor, perseguia outras pessoas. Se Deus fala assim: Paulo ou Saulo, você precisa vir para mim pregar a minha palavra, ele jamais iria. Deus precisou desligar Paulo. Repita comigo: desligar. Foi necessário desligar Paulo. Como? Um dia ele estava indo a cavalo com os seus servos atrás de cristãos para prender, para bater, e Deus o encontra, chama ele com sua voz, o cega, o joga ao chão, na areia do deserto, e todos os seus servos fogem, o leva ele para uma casa onde ele fica ali algum tempo, cego, sem saber o que estava acontecendo com ele. Naquele momento, aquela personalidade de Saulo, complicada, forte, foi desligada. Naamã, o que aconteceu com ele? Deus convidou ele a descer 7 vezes no rio, completamente sujo. Desce aqui, depois eu te curo. Ele foi embora. Eu acredito que depois, no meio do caminho, Naamã começa a olhar para as suas feridas e fala assim: tem que tentar. E ele volta, e Deus desliga Naamã em meio ao rio Jordão. Ele desceu 7 vezes no rio imundo, na frente de outras pessoas, matando todo tipo de orgulho, de ego que ele tinha, para Deus tratar com ele.
através da graça de Deus. Alguém que é imperfeito cria lá alguma coisa que é perfeita. A máquina é tão complicada que ao longo dos tempos o computador que você usa tem um método que chama Windows, que faz ele funcionar e trabalhar. O Windows vem sendo desenvolvido de anos e anos e ainda assim até hoje ele dá problema. Tinha às vezes que o Windows dava um bug, ele reiniciava sozinho, ele dava um problema. E até mesmo um robô, uma máquina que quem estuda mecatrônica sabe que é criado através de comandos específicos. Ou seja, eu crio um robô que tem o comando de vir aqui, pegar esse copo com água, ir lá no fundo, encher ele e trazer para mim. É possível, isso é completamente possível, isso já existe hoje. Mas toda máquina, todo computador, tudo que é mecânico, ele é criado com um botão de reinicialização. Ou seja, as pessoas que estão criando já entendem que em algum momento ele vai dar problema. Assim como o seu computador, o seu celular, o seu smartphone, o seu tablet, quando você começa a baixar muito programa nele, quando você começa a acessar sites duvidosos que não tem uma proteção, quando você começa a abrir e-mail sem saber de onde vai, de repente ele pega um vírus, de repente um aplicativo que você baixou nele não cai bem, que você baixou no celular não cai bem, ele começa a dar problema, dá um bug, e aí vou fazer o quê? Chega num momento que nenhum técnico consegue mexer mais, nenhum técnico consegue arrumar mais. Tu leva para ele o computador, ele fala o que para você? Precisa formatar. O que é formatar? Eu vou reiniciar ele e ele vai ser como se fosse do zero. Nada do que você colocou nele vale mais. O celular é a mesma coisa. Qualquer celular tem um botão de reinicialização, onde se estiver complicado, se não está funcionando direito, reinicializa ele. Tu vai perder tudo que está lá. Mas ele vai começar do zero. Quantos entenderam a função do robô? Diga glória a Deus. Para a máquina, isso chama nascer de novo. Para a máquina, isso chama um novo tempo. Algo que tinha lá as suas boas funções, tinha. Funcionava. Bem, não, mas funcionava. Pastor, eu conseguia até escutar alguém. A hora ou outra desligava sozinho, mas não dava para eu usar. Meu computador até que acessava a internet, era lento, abria outras coisas junto, mas acessava. Ele ainda funcionava. E Deus está perguntando para você, se você ainda funciona, mas como você funciona? Qual é o jeito que eu e você funcionamos? Porque às vezes dá a impressão, amados, que nós estamos cheios de vírus, cheios de coisas complicadas, de bug, cheios de lembranças ocultas, que às vezes nos vêm para nos fazer depressivos, nos levar para baixo, cheios de problemas, de enfermidades, ou na mente, ou no corpo, ou no espírito. Estamos funcionando, mas a que jeito? De que maneira que nós funcionamos? Está tudo bem conosco? Não está, mas a gente continua vivendo, continua caminhando. É como um relacionamento de um pai e um filho, que ainda estão na mesma casa, mas nem se falam mais, nem se tratam como uma família mais, se tratam como inimigos, mas ainda estão na mesma casa. Para os outros, é como se fosse um pai e um filho. Se você mostrar o seu celular para as outras pessoas, continua sendo um celular, mas você sabe que não funciona direito. Você sabe que precisa ser tratado aquele aparelho. Paulo e Naamã nasceram de novo. O que Deus disse para Paulo é: eu vou usar você, eu quero você, mas não desse jeito. Nem o nome de Paulo Deus quis, mudou, ele se chamava Saulo. Deus fala: a partir de hoje você chama Paulo, porque o seu nome remete a outras coisas que eu não gosto. Te dou um novo nome, uma nova personalidade, um novo caráter a partir de hoje. Naamã não precisava ser apenas curado no seu corpo, queridos. Ele era um homem orgulhoso, é um homem prepotente, é um homem arrogante. Ele precisava ser tratado na sua alma, no seu espírito, no seu interior. Será que vale a pena ser curado exteriormente? O seu corpo está limpo, mas por dentro está podre? Não. E Deus tratou aqueles dois de uma maneira que ele reiniciou a vida deles. E não se podia mais notar aquilo que era vivido até aqui. Todos estão entendendo até aqui? Deu glória a Deus.
tantas pessoas que querem ser abençoadas. Eu tinha um amigo meu, eu era novo, 16 anos de idade. Fui dormir na casa de um parente, ele estava lá e disse assim: Isaac, Deus prometeu para mim uma esposa, e Ele não cumpriu com a promessa dele. A palavra fala que Deus não mente. Mas eu falei: meu amigo, 16 anos eu tinha, mas tu não está indo na igreja, tu está longe de Deus, como é que Deus vai te abençoar desse jeito? Ele fala: não, Deus, não importa como eu esteja, Ele tem que cumprir. Deus não disse isso. Deus disse: eu cumpro a minha parte, mas nós temos que fazer a nossa também, queridos. Tantas e tantas vezes as pessoas querem ser abençoadas do jeito que estão. Eu quero ser abençoado assim, é como no casamento. Vocês me conheceram assim, assim que eu vou ser. Não vem querendo que eu mude alguma coisa, nem que eu mudo. Porque é que Deus queria te abençoar, para você perder aquilo de mais valioso que você tem na sua vida, que é uma vida eterna com Deus, que é a tua salvação. Por que é que Deus iria te dar um bolo, se aquele bolo te levasse para o inferno, tirasse a sua vida eterna? Que tipo de Deus é esse que te abençoou por meses ou por anos, mas depois ali acabou? Você vai sofrer eternamente. Deus não quer isso para a tua vida. Deus prefere que você mude tudo que necessita ser mudado. E aí Ele olha para você e fala assim: agora sim, é um novo homem, uma nova mulher, receba as minhas bênçãos para a tua vida. Mas há muito de nós que precisa ser transformado. No livro de Mateus, Deus diz assim: como é possível colocar vinho novo em odres? Em odres? A diferença de você é um robô é que você tem sentimentos, você tem espírito e alma, e Deus se preocupa com tudo isso que você tem. Fala: pastor, mas como é que é? Você vai reiniciar minha vida? Eu não. Mas Deus está pronto para mudar a sua vida por completo, para te fazer outra pessoa, para te fazer subir, ao invés de estar estagnado, ao invés de descer. Quantas e quantas vidas aqui há tanto tempo sofrem paradas, estagnadas. Mas Deus está te chamando, não é de hoje. Deus está te tratando, não é de hoje, não é por acaso que você entra na presença de Deus. O povo de Israel foi liberto do Egito e caminhava com Deus. Em todo o tempo Deus falava: aí, meus filhos, eu estou com vocês. Meus filhos, não temam, eu estou com vocês. Ninguém vos fará mal, porque eu estou contigo. Não vai faltar nenhum alimento, porque eu estou com vocês. Mas nenhum daqueles 40 anos eles escutaram a Deus. Há tanto tempo que Deus está falando com tantas pessoas aqui. Está em odre velho. Tem uma vida que você sabe que há anos você é assim. Mas Deus está com vinho novo para derramar sobre a tua vida. Só que para isso Ele tem que transformar o seu eu em um odre completamente novo e preparado para receber as bênçãos de Deus. Como é que Deus vai derramar das bênçãos dele naquilo que é impuro, naquilo que não quer ser abençoado? Como é que Deus vai pegar qualquer tipo de vaso e derramar do óleo dele? Não! É por isso que você é feito de barro, para Deus te destruir e te fazer de novo muito melhor do que você era, meu querido. Tem tantas pessoas aqui que amam reforma, gosta de ver a casa nova, não gosta de ver tudo pintado de novo, um cômodo novo lá no fundo, uma sala maior, uma cozinha maior ainda. Quem não gosta de ver uma churrasqueira lá no fundo de casa? Quem não gosta disso, queridos? Mas para ser reformada a casa é um processo difícil, é pedreira entrando, saindo, é pó, é barulho, é um processo complicado, mas vale a pena. O resultado final é muito bom. Não adianta você querer uma casa nova sem querer que Deus faça o processo de novo. É barro, tem que estar na mão do oleiro, e aí Ele molda conforme a vontade dele. Quantos estão recebendo essa palavra? Dê glória a Deus. Deus está falando conosco nessa noite. O
O Espírito Santo de Deus fala conosco. E quem tem ouvidos a ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você não quiser entender, você não vai entender. Mas não jogue essa palavra para o irmão que está do seu lado, porque ela é para você. Não jogue essa palavra para quem veio hoje, porque ela é para você. Não jogue essa palavra para quem fala, eu tenho 50, 60 anos de cristão, ouça o que Deus está te falando. Talvez por tanto tempo que você esteja na presença de Deus, está na hora de transformar aquilo que é velho para o novo, está na hora de deixar Deus te usar. Para de seguir o formalismo humano. O mal da gente é ser amante de nós mesmos. O mal das pessoas é deixar o ego de lado, não deixar o ego de lado e reconhecer que eu preciso de ajuda. Quão difícil é levar um dependente numa clínica de recuperação, ele jamais quer. Todas as vezes que eu tento, a primeira coisa que eu escuto é, pastor, eu não preciso de ajuda. Ele fica uma semana sem ir para casa, ele fica uma semana no bar, ele fica uma semana cheirando, ele fica uma semana usando, ele ainda acha que ele não precisa de ajuda. Talvez você esteja perdido há tanto tempo. Não seja egoísta consigo mesmo, achar que está tudo perfeito em nossas vidas, porque não está. É um culto de missões. Deus fala que a natureza do ser humano é falho, mas Ele é perfeito e agradável o suficiente para nos fazer muito melhores do que somos. Pega um homem que perseguia cristão e faz um homem que é ganhador de almas. Pega um homem que tirava vidas e se transformou em um maiores ganhadores de vidas para os reinos dos céus. Não ame o que você é, mas procure o que Deus tem para você. Há uma casa nova preparada para a tua vida. Há uma vida nova preparada para você. Há um emprego novo preparado para você. Há até um carro melhor do que você já tem. Há filhos novos que Deus quer colocar na tua vida. Como assim, pastor, eu vou engravidar? Não, Deus quer mudar a tua família, Deus quer melhorar os teus filhos. Mas para isso você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Não se preocupe em ser reiniciado por Deus. Se alegre quando Deus olhar para você, quando o mundo olhar para você e ver uma pessoa totalmente diferente. O que é isso? Fala, isso sou eu sendo robô e Deus sendo meu Criador, minha vida. Se coloque de pé. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é fiel. Deus é um Deus maravilhoso. Eu não tenho vergonha de servir o Deus que eu sirvo, queridos. Não tenho vergonha de pregar a palavra de Deus, na verdade. Tantos e tantos dias eu já deferi palavras que só maltratavam as pessoas, que só colocavam as pessoas para baixo. Tantos e tantos dias eu já lancei palavras de maldição contra a minha própria família. Hoje eu trago uma mensagem de Deus para mim, para a sua vida, de vitória, de libertação, de cura, de vida. Mas se permita ser trabalhado por Deus. Quantos aqui precisam ser reiniciados por Deus nessa noite? Levanta a mão. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te levantar acima do que você tem vivido. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Se você continuar no chão, você não consegue ver o que está na frente da multidão. Você continuar no chão, não consegue ver o que está na frente dos que se levantam contra os seus inimigos. Se você continuar no chão, você não consegue ver acima dos seus problemas. Há tantos aqui que os problemas já se multiplicaram, já passaram a altura dele, estão muito maiores do que você. O chão, a terra, o mundo
limita a tua vida, limita o teu funcionamento como servo e filho de Deus. Para você ser tratado por Deus, reiniciado por Deus, adquirindo novas formas, novas capacidades, novos dons, novos entendimentos, novos sentimentos, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eis que as coisas velhas, ou seja, o nosso eu, a nossa personalidade, aquilo que nos acompanha há tanto tempo, ele precisa ficar para trás e tudo novo precisa ser feito em nossas vidas. Porque senão não há vitória, não há gozo. Qual foi o dia que você já se impressionou com Deus? Olha a porta que abriu para mim, olha o que Ele fez com a minha casa, olha o que Ele fez com a minha família, olha o que Ele fez com a minha vida espiritual. Se você não tem tido esse time com Deus, significa que ainda há um eu velho na sua vida, que precisa ser abandonado nessa noite, para que Deus faça você de novo e de novo, muito melhor do que você é nesse momento. Tem pessoas que acham que vão ser assim o resto da vida. Você vai ser assim o resto da vida se você quiser. Se você não quiser, Deus está pronto para te fazer nova criatura nesse momento. O melhor dessa terra, Deus ainda tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou ao teu coração aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Mas basta você amar Deus acima de todas as coisas. Deus é poderoso nele. Eu gostaria que você conversasse com Deus nesse momento, ao amor do teu coração. Se você precisa ser reiniciado, fala com Deus. Fala assim: Deus, eu te autorizo a mudar a minha vida, te autorizo a mexer na minha personalidade, eu te autorizo a mudar o meu eu, a diminuir tudo que é em mim, e a tua presença se faça na minha vida. Santo tu és, Senhor Jesus. Santo tu és, Pai. Não há nada melhor do que estarmos na tua presença, Senhor. Pai, muda as nossas vidas, ó Deus. Tira tudo que há de negativo em nós, a falta de fé, a falta de ânimo, a falta de comprometimento com a nossa família, com Deus. Tira a falta, Deus, de sonhos. Tira toda a arrogância, a prepotência, a ruindade, o mau humor. Tira toda a inveja, os ciúmes. Pai, derruba a nossa natureza carnal, desde a criança até o homem, mulher, jovem, e nos faz de novo. Se somos barros e tu é o oleiro, ó Deus, levanta. Mas todavia eu não quero parecer do mundo, eu não quero ser igual ao mundo, eu não sou do mundo, ó Deus. Eu não quero ser igual aos outros que matam, roubam, traem, criticam, julgam, se abalam, se desesperam à toa. Não acreditam nem confiam em nada, nem ninguém. Não, Deus. Todavia, os meus problemas nunca são e nunca serão maiores do que o Deus que eu sirvo. A tua palavra, não há nada de mais poderosa nesse mundo do que a tua palavra. Há poder das tuas palavras, Senhor. O teu sangue ainda continua nos remindo, nos purificando de todo mal, de todo pecado. Oh Deus, limpa-nos de todo vício, limpa-nos de toda carnalidade. Purifica a nossa vida, oh Pai. Muda o nosso nome, muda a nossa história. Não deixe mais que nos apontam como aquele que tem problemas na personalidade, no caráter, na integridade. Não. Todavia eu quero ser apontado como aquele que se parece com Deus, que se parece com
Se necessário for nos quebrar, primeiro que seja feita a tua vontade.